Oi, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês sobre a impressora de plástico, Multijet Printer, uma tecnologia exclusiva e patenteada da 3D Systems, e vamos falar especificamente dos modelos Project 2500 e 2500 Plus, tá? O que diferencia um equipamento do outro é a resolução e a quantidade de materiais que cada uma trabalha. Esses equipamentos, eles trabalham com materiais de precisão, são materiais elastoméricos e plásticos e são utilizados para produzir partes detalhadas, precisas, resistentes e bonitas, tanto para prototipagem como para aplicação final. Bom, isso significa que você pode ir do seu conceito de design, ou seja, do seu arquivo, à parte real impressa, tá, em apenas algumas horas. Hoje existem muitas impressoras 3D no mercado, mas nenhuma se compara à combinação única de qualidade, velocidade, simplicidade, variedade de materiais e precisão que nós encontraremos nessa tecnologia MJP e, em específico, nos equipamentos Project 2500 e 2500 Plus. Além disso, é um equipamento desenvolvido para ser usado em ambiente de escritório, tá? Ele não tem nenhuma necessidade especial para funcionamento, nada assim muito complexo, tá? Um equipamento plug and play, tá? É tudo muito simples, desde a instalação até a utilização. Nesse vídeo, a gente consegue ver um pouco sobre como funciona essa tecnologia MJP. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar o áudio, mas ela é bem autoexplicativa, o arquivo. O processo de solidificação da resina, a resina, nesse caso, é líquida. Formação de camadas. E é isso. Bom, uma das principais perguntas que nós ouvimos é onde e para que utilizar um equipamento desses dentro do seu negócio. Bom, aqui nós temos as aplicações mais comuns: impressão de modelo, prototipagem rápida e funcional, e também produtos para uso final. É interessante ressaltar que muitas empresas compram uma impressora 3D para um uso específico, para uma necessidade específica, e depois acabam descobrindo com o tempo que ela é útil de muitas outras maneiras e para muitas outras aplicações, além das previstas inicialmente. Mas o que torna esses equipamentos nessa tecnologia melhor que as outras, né? Bom, nós vamos falar das principais vantagens dessa tecnologia e desses produtos comparado com as outras opções que nós temos no mercado, em especial das opções dos concorrentes. A primeira delas é a capacidade do equipamento de produzir peças de altíssima qualidade, tá? As impressões da Project 2500, elas podem ser excepcionalmente detalhadas, podem ter bordas, os cantos são nítidos, elas podem ter detalhes muito pequenos e trabalham em alta resolução. Esses detalhes, essa resolução, elas sobrevivem ao pós-processamento, tá? As peças, elas se mantêm fiéis ao arquivo CAD, com excelente acabamento de superfície, mesmo após passarem pelo pós-processo, tá? As peças impressas em MJP, elas podem ter geometria interna, tá? Coisa que outras impressoras em outras tecnologias não podem criar. Sendo assim, ela oferece opções adicionais em termos de impressões funcionais de peças com requisitos específicos, como, por exemplo, fluxo de fluido, tá? Dentre outros. Outra grande vantagem é a facilidade de uso,
tá? Um dos principais componentes que contribuem para essa facilidade de uso é o pós-processamento simples, tá? Eu estou dizendo especificamente da facilidade de remover os suportes de cera, e a gente vai detalhar um pouco mais como isso pode acontecer, como isso funciona nos próximos slides. Outro ponto importante é a ampla variedade de materiais, tá? Disponível para essa família de equipamentos, que consequentemente permite uma ampla variedade de aplicações funcionais. E, por último, e não menos importante, a velocidade. A velocidade da impressão, quando estamos falando desses equipamentos, ela pode ser até 3 vezes mais rápida que outras impressoras da mesma categoria e da mesma faixa de preço, tá? Por isso, a gente consegue entregar uma quantidade de peças mais rapidamente em uma única construção. Bom, vamos explorar um pouco a questão da alta qualidade. Então, por que nós temos peças de maior qualidade? Bom, para falar de qualidade, de qualidade, a primeira informação que a gente tem que explorar é o que nós chamamos de química na mudança de fase. Eu vou explicar de uma forma simplificada e não muito técnica. A 3D Systems usa materiais de desenvolvimento próprio, tá? Esses materiais, eles têm um controle térmico, onde à medida que cada gota aquecida de material é lançada, ela esfria imediatamente. E com isso, ela mantém a sua forma ao pousar na superfície da peça em construção. Isso é, ela não deforma, tá? Esse processo nós chamamos de mudança de fase, ou química na mudança de fase, e através dele o material impresso não escorre nas bordas, não acumula nos cantos, e consequentemente nós temos orifícios, bordas e cantos com a sua forma, isso bordas afiadas, buracos redondos e cantos limpos, tá? Com isso, a gente realmente consegue ter peças de alta fidelidade e 100% fiéis ao arquivo CAD. Nesse exemplo, com essa imagem, a gente tem aqui uma peça impressa na nossa máquina, numa Project 2500, com um material depositado seguindo essa tecnologia de controle térmico, e na outra foto nós temos a mesma peça, o mesmo arquivo impresso sem esse controle térmico, tá? Sem essa propriedade do material, que é uma patente da 3D Systems. Essas imagens, elas correspondem a um bico de chuveiro, tá? Então, e é o mesmo arquivo, né, como eu já falei, e as imagens, obviamente, estão ampliadas, e é possível a gente observar com clareza que a peça impressa no nosso equipamento, ela tem ali as pontas muito melhor definidas, tá? Comparada com a peça que foi impressa na outra máquina. E essa peça impressa em outro equipamento, que tem visivelmente os cantos mal formados, elas terão um impacto negativo no teste de validação do projeto, tá? Por quê? Porque, como eu disse, é um chuveiro. Isso vai gerar uma má pulverização da água na hora de fazer o teste funcional, tá? A gente pode observar isso também nessa foto menor no canto de cada imagem. Bom, outra vantagem
Ah, tá aqui. Ok. Outro fator importante quando nós vamos justificar a nossa qualidade superior é a resolução. A Project 2500, ela imprime cada camada em eixo Z em 790 dpi. Tá? Ela injeta com precisão mais de 500 milhões de gotas de material para cada polegada cúbica de peça impressa. Tá? Isso somado ao controle térmico, que eu acabei de explicar, faz com que a peça tenha um nível de detalhamento muito mais fiel ao arquivo CAD. E nós conseguimos ver isso com bastante clareza nessas duas situações, tá? Então, a primeira foto foi impressa no nosso equipamento, tá? E a segunda foi impressa em outro equipamento da mesma tecnologia, ok? Outra vantagem interessante é a impressão de geometrias complexas, mas tem um desafio, tá? A impressão 3D, ela permite a impressão de geometrias complexas, mas quando a gente fala em peças de geometria complexas, peças funcionais, mas com remoção de suporte mecânica, essa liberdade geométrica, ela fica comprometida, tá? Porque quando você faz a remoção mecânica de um suporte, você pode ter cicatrizes, você pode ter marcas que podem comprometer a funcionalidade da peça. O suporte da Project 2500 é de cera e ele é removido de uma forma muito simples em forno, ele é derretido, tá? Então, realmente você mantém funcionalidades como dessa imagem, que seria um rolamento, tá? Essas outras imagens também representam a mesma situação, tá? É uma geometria complexa que pode ou não ser limitada de acordo a como o suporte é removido. Outro aspecto muito importante que nós vamos explicar aqui é a facilidade de utilização, tá? O nosso equipamento, ele é extremamente fácil de se usar, e isso também é um grande diferencial, tá? É um grande diferencial que o favorece na hora da escolha de uma impressora 3D. Esses equipamentos da família Project 2500, eles têm um design funcional para funcionar em escritórios, tá? Ele é office friendly. Isso não significa que elas não podem ser utilizadas num ambiente industrial. O contrário é complicado. Se você tem um equipamento industrial e vai colocá-lo em um ambiente de escritório, não vai funcionar, tá? Mas, enfim, esses equipamentos, eles têm uma operação limpa, eles não requerem nenhuma conexão especial para funcionar, como, por exemplo, uma rede de escoamento de água com tratamento especial de resíduos, por exemplo, que tem equipamentos que precisam disso. Ela não necessita de um PC dedicado e muito menos de um operador, ou seja, de uma pessoa supervisionando a operação. Ela tem uma interface touchscreen bem simples, bem intuitiva para gerenciamento e monitoramento dos trabalhos de impressão, tá? Bom, como eu já estava comentando, um dos principais diferenciais dela é a questão do pós-processo, tá? Elas usam cera como material de suporte e quando as peças ficam prontas, a cera ela é facilmente derretida e removida sem necessidade de raspagem, sem utilização de jatos de água de alta pressão, que na maioria das vezes requerem um escoamento especial. Essa água não pode ser dispensada em rede de esgoto comum, e elas também não necessitam da utilização de produtos químicos que podem prejudicar a peça e também a saúde, tá? Então, o Easy Clean, que é o nosso forno de limpeza, é uma estação de limpeza que é até 4 vezes mais rápida em comparação a outras soluções de remoção de suporte, tá? Como eu comentei, ação mecânica, jato e utilização de produtos químicos. E ela também deixa o fluxo de trabalho muito mais simplificado, e a operação muito mais limpa e simples, tá?
Outra coisa importante do Easy Clean é que quando nós derretemos a cera, os detalhes finos são preservados, e isso possibilita uma maior liberdade de design e de geometria, tá? O que não acontece no pós-processamento manual ou com jato de água ou com produtos químicos cáusticos, tá? Inclusive, essa foto mostra bem essa diferença, tá? A primeira foi pós-processada com o Easy Clean. Outro grande diferencial do nosso equipamento é o software 3D Sprint, que é um software que acompanha a máquina. Ele é intuitivo, muito fácil de usar e multifuncional. Então, com ele, é possível abrir arquivos diretamente dos principais softwares CAD, tá? Com poucos cliques. É possível posicionar a peça, organizar as peças na bandeja de impressão da melhor maneira e visando maior produtividade e eficiência. Esse software também vai informar o consumo de materiais, o tempo, e vai trazer outras informações. Outras funcionalidades, outros recursos desse software, do 3D Sprint, é, por exemplo, a criação de orifícios para drenagem, para remoção de cera interna, tá? Então, canais para remoção de cera internamente. Ele também possibilita a criação de estruturas internas, possibilita a criação de texturas, como está sendo mostrada nessa foto, e dentre outros. Tá? Então, é um software bem interessante e já acompanha o equipamento, não tem nenhum custo adicional. Outro grande diferencial é o serviço 3D Connect. O 3D Connect é um sistema de gestão da manutenção do equipamento. Trata-se de uma conexão segura baseada em nuvem, onde a equipe de suporte técnico da 3D pode monitorar o funcionamento do equipamento, tá? Então, os principais sensores da impressora são monitorados, e isso permite uma manutenção preditiva, tá? Com o principal objetivo de evitar paradas no equipamento, tá? Então, a palavra aqui que define é prevenção, tá? Uma informação importante é que esse sistema, ele monitora apenas o funcionamento do equipamento, ele não monitora nenhum dado de construção de peça, não tem acesso a nenhum arquivo, então nada disso é compartilhado, única e exclusivamente as informações técnicas relacionadas ao funcionamento do equipamento, tá? Explicando um pouco mais, se aprofundando um pouco mais nesse assunto, o 3D Connect é um serviço baseado em nuvem, tá? Não na internet aberta, e exclusivamente para as equipes de serviço técnico, tá? Quando tem alguma inconformidade, o sistema notifica o serviço técnico, e aí o técnico faz uma investigação remota para ter um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo, entender a fundo o que está acontecendo. Se for algo realmente relevante, ou que requeira uma ação mais avançada, o próprio técnico da equipe de serviço entra em contato com o dono do equipamento, e isso acontece muitas vezes antes que o dono do equipamento perceba que ele está com algum problema, ou seja, antes de qualquer impacto na operação. Se tiver necessidade de atendimento, já é aberto um chamado, já é solicitado as peças de reposição e agendado a visita, tudo dentro desse sistema, tá? O objetivo é detectar, diagnosticar e resolver no menor tempo possível qualquer imprevisto no equipamento e evitar que o equipamento pare, tá? Para reforçar, arquivos e informações de produção não são compartilhados ou visualizados, tá? Ele é para única e exclusivamente informações técnicas de funcionamento do equipamento e dentro de um ambiente restrito da 3D Systems e não aberto na internet, ok? Bom, vamos falar um pouco sobre os materiais que atendem esses equipamentos, tá?
Lembrando que nós estamos falando de dois modelos de máquinas, a Project 2500 e a Project 2500 Plus, onde a diferença principal entre os dois equipamentos é a resolução e os materiais que cada uma delas trabalha, tá? Ao todo, nós temos 14 materiais diferentes atendendo essas duas máquinas, sendo 13 materiais de construção e um de suporte, tá? Dentre esses materiais, nós temos a possibilidade de peças plásticas e elastoméricas, ok? Começando pelo VisiJet Armor, que é uma categoria de plástico resistente que simula ABS, é transparente, o que o torna adequado para prototipagem funcional, com ajustes de pressão, perfuração e testes de impacto. Na mesma categoria, nós temos o VisiJet ProFlex, o M2G, esse DUR é de durável. Ele simula o polipropileno, ele é adequado para peças de dobradiças com múltiplas atuações e com necessidade de plástico deformável, tá? Esse material, ele foi desenvolvido com a ideia de dobrar, mas não quebrar, tá? Na sequência, nós temos os materiais da família M2R. Esse R é de rígido, tá? E eles vêm na versão M2R WT, que é o branco, rígido branco, M2R BK, que é o rígido preto, BK de black, e o M2R CL, que é o rígido clear, tá? Esses materiais, eles são protagonistas quando nós pensamos na produção de peças de plásticos duráveis, que parecem plásticos moldados por injeção e permitem testes e uso rigorosos, tá? Esses plásticos rígidos, eles são duráveis e são estáveis em condições variadas, tornando-se bons candidatos para aplicações de testes funcionais, tá? O preto M2RBK, ele é rígido e tem acabamento opaco, tá? Ele tem também um bom desempenho térmico. O M2RWT, o branco rígido, ele também é opaco e ele se destaca pelas propriedades de tração de módulo médio e alta resistência à flexão, tá? Então, ele é excelente para aplicações como que precisam de encaixes ou inserções, ou saliências de parafusos, fechos de fivelas duráveis, dentre outros. E o M2RCL, o Clear, que é o transparente, ele é ideal principalmente para aplicações que requerem uma alta clareza para a visualização interna da parte, ok? Ainda na categoria de rígidos, nós temos o M2RTN, que tem uma resistência ao calor de até 71 graus, e o VisiJet M2R GRI, que é o cinza, né, Grid Gray, que é para prototipagem em geral. E ambos podem ser pintados, receber cor imediatamente após o pós-processo. O VisiJet M2S HT90 é HT de temperatura, de alta temperatura. É uma opção que oferece uma boa resistência ao calor, ele suporta até 90 graus. Então, por isso, ele é interessante para a produção de ferramentas e matrizes para moldagem por injeção e termoformação, ou para testes de protótipos em ambientes quentes, assim, como peças embaixo do capô, ou com fluidos aquecidos, fluxos de gás, caixas e invólucros eletrônicos, dentre outros. E esse material ele é transparente, tá? E ele também atende aos padrões OSP de classe 6 para biocompatibilidade. Então, eles são excelentes candidatos para a impressão de dispositivos médicos. E, enfim, temos os materiais elastoméricos, tá? O VisiJet M2 EBK é o elastomérico preto e o ENT, que é o elastomérico natural. Ambos são flexíveis e excelentes para impressão de peças maciças, como borracha,
como, por exemplo, juntas, tubos e muito mais. Esses materiais elastoméricos da 3D Systems, eles oferecem a melhor combinação de flexibilidade e resistência, tá? Eles têm um alongamento excelente, incrível, e têm memória elástica total. Nessa linha, a gente ainda tem um outro foi recém-lançado, precisa atualizar aí esse slide, que é o M2 EBK70. Tá? Aqui a gente vai visualizar uma tabela que resume os materiais e o equipamento compatível. Então, como eu expliquei, o que diferencia um material do outro, uma máquina da outra, é a quantidade de materiais que cada uma trabalha, além dos modos de resolução, tá? Esse material é bem interessante para ser visualizado e impresso, tá? Enviado por e-mail. Um outro fator muito importante que faz desses equipamentos da 3D Systems equipamentos diferenciados é a velocidade, tá? E quando nós falamos de velocidade, o correto é considerar o conjunto do processo, tá? O conjunto da operação. Quer dizer, a velocidade de impressão e o tempo de pós-processamento, tá? Então, a gente tem uma equação interessante. O nosso equipamento, ele imprime até 303 centímetros cúbicos por hora, tá? Isso já faz do equipamento, já põe esse equipamento num posicionamento onde ele é até 3 vezes mais rápido que outros da categoria. E ele é até 4 vezes mais rápido quando a gente soma esse tempo de impressão ao tempo gasto no pós-processo com o EasyClean, que remove a cera. Outro fator que também impacta na velocidade é o software, que nós comentamos, o 3D Sprint. Isso porque ele ajuda a organizar a bandeja de impressão, ele ajuda a buscar opções mais produtivas de trabalho, e ele tem uma função muito conhecida que é a Quick Start, que dispensa sem limpeza manual da cabeça de impressão, sem limpeza extensa da impressora, sem purga manual da cabeça de impressão e sem calibração entre uma corrida e outra, tá? Então, isso conta favoravelmente para termos um tempo final mais curto. Bom, lembrando que, além disso tudo, a Project 2500, elas são impressoras de nível profissional, mas que foram desenvolvidas para trabalhar em ambiente de escritório, tá? Então, isso não faz com que elas não tenham uma alta produtividade. Elas são desenvolvidas para trabalhar até 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, tá? Bom, agora vamos contar um pouco sobre alguns cases de sucesso de alguns clientes. Só uma observação, nós temos vários equipamentos desses, dos 2 modelos vendidos aqui no Brasil, em diversos segmentos. Todos os equipamentos atendem muito bem, todos os clientes estão satisfeitos, tá? Mas a apresentação de cases, ela depende da autorização dos proprietários dos equipamentos e ela envolve assuntos delicados como a confidencialidade de projetos, tá? Então, a maioria desses proprietários desses equipamentos, eles estão disponíveis a fornecerem informações e também referências, tá? O primeiro case que a gente vai comentar hoje é de uma empresa chamada Spantec. A Spantec é uma líder global em fabricação de sistemas transportadores personalizados, que são utilizados em uma ampla variedade de indústrias. Essa empresa foi fundada em 1989 e, nesse momento, ela tinha necessidade de acelerar os ciclos de design e reduzir os custos com prototipagem. Eles atingiram esses objetivos com a aquisição de uma Project 2500 Plus, e eles utilizam os materiais VisiJet Armor e VisiJet M2RBK, ok? Essa outra história de sucesso é de uma empresa japonesa, a Crescent. Ela precisava gastar menos tempo no processo de prototipagem e também precisava reduzir os custos. Essa prototipagem era terceirizada e
Eles estavam desenvolvendo um novo produto que tinha muitos requerimentos técnicos, precisão, detalhes finos, necessidade de resolução. Então, isso, na verdade, encarece o custo da prototipagem e muitas vezes inviabiliza, né, o projeto, porque muitas vezes você não consegue ter esse tipo de resultado com outras tecnologias, e é possível com a impressão 3D. E a solução para eles foi a Project 2500, tá? Que além de criar peças precisas, com boa resolução, boa funcionalidade, tem um fácil pós-processo. Com isso, eles produzem em casa, fazem os protótipos no espaço deles, tem peças de boa qualidade que podem ser furadas, parafusadas, encaixadas e montadas sem nenhum problema, tá? Com isso, eles conseguem hoje fazer múltiplos protótipos com diferentes versões que chegam mais e chegar mais rapidamente ao modelo final. O produto que eles tinham essa necessidade específica, eles conseguiram reduzir 1/3 do peso de uma forma bem rápida, e eles conseguiram uma redução em torno de 33% no custo da prototipagem, tá? Eles utilizam o material M2RCL, que é o transparente rígido. E, por fim, nós temos essa empresa, a Hyde Park Partners, é uma empresa americana que produz sistemas de iluminação LED e demandam atualizações rápidas em seus produtos. Tá? Com a Project 2500, eles ganharam muita agilidade na prototipagem e eles reduziram o tempo, que era de 10 dias para 1 dia. Tá? Então, com isso, eles ganharam tempo, eles conseguem entrar mais rapidamente no mercado com produtos novos. E eles também tiveram uma redução de custos com prototipagem em torno de 25%. Tá? Vocês podem ver outros casos de sucesso de clientes no nosso site, em português, só clicar na aba Recursos, Histórias de Clientes. Bom, então nós falamos sobre a impressora 3D, da tecnologia Multijet Print, família Project 2500, equipamentos Project 2500 e Project 2500 Plus, que são equipamentos projetados para ambientes de escritório, com operação e pós-processo muito simples e limpos, com a melhor qualidade de impressão, velocidade e precisão disponíveis no mercado. São equipamentos que podem dar vida aos seus projetos para que você possa fazer produtos melhores e em um ritmo mais rápido, tá? Para finalizar e ajudar na assimilação de todas essas informações, nós vamos ver esse vídeo curto que resume um pouco tudo o que nós falamos. Bom, por hoje é isso. Obrigada pela atenção de vocês. E agora é o momento que nós abrimos para esclarecer as dúvidas.